Olá, conselheiros bíblicos e conselheiras bíblicas que estão aqui acompanhando o canal da ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Hoje eu quero fazer uma recomendação, na verdade, uma recomendação de dois livros do mesmo autor, Dr. Mark Shaw. Ele escreveu então dois livros bem interessantes, eu quero falar alguma coisa sobre ele para vocês. Os livros são os seguintes: O Coração do Vício, uma perspectiva bíblica, e também Intervenção Divina, Esperança e Socorro para Famílias de Dependentes Químicos. O Dr. Mark Shaw, ele escreveu esses livros depois de muita experiência de aconselhamento com os viciados, com os dependentes químicos. Dr. Mark Shaw, ele é um diretor e fundador de um ministério nos Estados Unidos que trabalha com aconselhamento bíblico. Ele trabalha com um ministério chamado Ministério Verdade em Amor. Ministério Verdade em Amor. Ele é doutor em aconselhamento bíblico e ele é conselheiro certificado pela ACBC. Esses dois livros tratam, de certa forma, do mesmo assunto com perspectivas diferentes. E eu quero, então, primeiramente, apresentar aqui as partes desses livros. O livro Intervenção Divina, Esperança e Socorro para Famílias de Dependentes Químicos, tem três partes principais. Viciados, relutantes e não arrependidos, é o tema da primeira parte. Viciados, dispostos e arrependidos, é o tema da segunda parte. E na parte 3, o que o Senhor deseja que você aprenda. O livro também tem vários apêndices e no total de 12 capítulos, 208 páginas. Intervenção Divina. O outro livro, que é O Coração do Vício, trabalha em parceria com este, Intervenção Divina. O Coração do Vício, uma perspectiva bíblica, é dividido em 4 sessões. 4 sessões a partir do texto de 2 Timóteo 3,16. A primeira sessão trata sobre o ensino, a doutrina, a verdade sobre o assunto. Também na sessão 2 há a repreensão. Na sessão 3 a correção. Na sessão 4 a instrução na justiça. O livro também tem vários apêndices. Ele tem um total de 25 capítulos, 391 páginas. Os dois livros foram lançados em parceria com a editora Peregrino, com a ABCB. O Coração do Vício e Intervenção Divina. Eu quero fazer algumas recomendações a respeito deste livro. Por que ele é importante para você? Esses dois livros são muito importantes porque eles nos ajudam numa redefinição do que é o vício ou a compulsividade. Primeiramente, falando a verdade em amor, usando aqui o título do ministério do Dr. Mark Shaw, nós devemos entender que o vício, a compulsividade, não é uma doença em si. Na verdade, é uma questão de hábito, é uma questão de escolha. Eu sei que talvez se você já tiver muito contato com a visão mais secular a respeito do vício, você vai discordar de cara. Mas vale a pena você ler o material, ler os dois livros, especialmente O Coração do Vício, porque você vai poder ser levado a uma reflexão, a forma de que, como a Bíblia trabalha com este assunto. Então, primeiramente, uma redefinição do termo, ou dos termos, aqui é muito importante. Pense sobre vício e compulsividade de uma forma bíblica. Isso é bom, porque isso traz esperança. Traz esperança para os familiares, daqueles que são os dependentes químicos. Também traz esperança para o próprio viciado, como o livro vai apresentar assim, com esse termo. Por que traz esperança? Porque enfatiza a responsabilidade do indivíduo de agir na dependência do Espírito Santo, na dependência do Evangelho, para se libertar de vez da compulsividade ou dos vícios, para abandonar de vez os hábitos não saudáveis, hábitos que não glorificam a Deus. Um outro ponto que eu quero destacar na abordagem dos dois livros é a questão da suficiência das Escrituras. Logo que a gente já pensa na redefinição dos termos, essa questão da suficiência já aparece, de certa forma. Mas é muito bem enfatizado no livro, nos dois,
que a Bíblia é tudo o que um dependente químico precisa, de que um viciado precisa. Ele precisa do Evangelho, ele precisa das verdades da palavra de Deus. Ele precisa da Bíblia, ele precisa da oração, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa da igreja que atue em favor dele, essa comunidade de irmãos que tem a mesma fé. Estes recursos são suficientes para fazer com que as pessoas vençam as tentações e assim então se libertem de vez de qualquer tipo de hábito não saudável, hábito que não glorifica a Deus, que prejudica a saúde, que prejudica relacionamentos, mas que primeiramente é uma grande ofensa a Deus. Então, a redefinição dos termos é um assunto importante. A suficiência das Escrituras, outro tópico muito importante. Nessa questão também de assuntos bem abordados aqui pelo Dr. Mark Shaw, nos 2 livros, nós temos a questão do transtorno de adoração. Ele trabalha intencionalmente, o Dr. Mark, com esse termo, porque ele vai dizer o seguinte: o vício não é um transtorno, não é uma doença, a não ser que seja um transtorno de adoração. É uma questão de escolha que a pessoa está fazendo. Ela está buscando agradar a quem? Está buscando agradar a quem neste mundo? Com todo o seu tempo, com todas as suas energias, com toda a sua força, com as suas finanças, com o seu tempo. A quem que está buscando agradar? Se não for uma busca pelo Senhor, então a adoração está errada. Então, pense quando você estiver lendo esses livros sobre esse assunto de transtorno de adoração. Você também vai poder ser levado aqui a pensar sobre o egoísmo, que é uma marca daqueles que têm sido dependentes químicos, que têm buscado agradar mais a si mesmos. Então, o egoísmo é uma questão aqui tratada. A necessidade do arrependimento, algo muito importante. Também a prática do despojar e revestir, para que a mudança aconteça de forma plena, de forma permanente, por meio de troca, substituição de hábitos. Hábitos ruins, não saudáveis, substituídos por hábitos que glorificam a Deus. Agora, outro ponto muito interessante aqui é que os livros parecem que foram escritos apenas para os alcoólatras ou para os dependentes do álcool, dependentes de substâncias químicas, mas não é isso, tá? É, sim, de certa maneira, o público-alvo principal, por causa das ilustrações diversas, as abordagens dos casos que estão sendo tratados. Mas os princípios são os mesmos para qualquer tipo de vício. Não só de álcool ou de tabaco ou de substâncias químicas, mas também aqueles casos de internet, de videogame, de pornografia, de ira, de maledicência. São vários pecados que, de certa maneira, também podem ser vistos como vícios, como o livro vai abordar, como hábitos não saudáveis. Agora, o coração do vício, uma perspectiva bíblica, é ideal para ser trabalhado diretamente com a pessoa que está lutando contra vícios. Ele mesmo pode ler, ele pode estudar, ou pode ser você, conselheiro bíblico, que vai estudar com ele. Eu já fiz isso no meu ministério, já estudei esse livro com pessoas que têm dificuldades, então, com bebida, com substâncias químicas. O coração do vício, uma perspectiva bíblica. Agora, o Intervenção Divina, Esperança e Socorro para Famílias Dependentes Químicos, como o próprio subtítulo já diz, é para os familiares. Porque aqui os familiares também vão entender essa redefinição de termos, a necessidade do evangelho, a maneira de responsabilizar a pessoa, mas também vai encontrar esperança. A capa do livro tenta passar essa ideia de uma transformação, de uma alteração, uma busca de esperança de um certo tipo de cenário para outro, tá bom? Então, esperança e socorro para a família de dependentes químicos. Como os dois livros têm vários apêndices, vários exercícios, várias sugestões de tarefas, então ele também se enriquece bastante para que você possa trabalhar com o seu aconselhado
várias questões de mudanças de hábitos ou de estudos de passagens bíblicas bem importantes. Então fica aqui a recomendação. Antes de terminar a minha palavra de recomendação, eu quero citar 2 textos bíblicos que o Dr. Mark aborda aqui nos seus livros. Um deles é Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16 até 18. Diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Esse é um dos textos que traz esperança para aqueles que têm lutado contra pecados. Quando nós entendemos, então, as práticas de vício como pecado, e não simplesmente como uma doença ou um transtorno, uma passagem bíblica como essa traz muita esperança. Por quê? Porque nós não somos escravos de nenhum pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, como diz o versículo 14. E aqui, nesse texto de Romanos 6, 16 a 18, nós vemos que o crente, o salvo pelo Senhor Jesus, ele pode escolher a quem ele vai servir. E assim, a nossa oração é para que cada pessoa que esteja lutando contra hábitos escravizadores consiga, então, no Evangelho, viver longe desses hábitos não saudáveis. A outra passagem que eu quero também citar aqui, que é trabalhada nos 2 livros, de certa maneira, é 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11. Vocês não sabem que perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Nesse texto, nós podemos ver o apóstolo Paulo colocando aqui uma lista de pecados. Entre eles, veja no versículo 10, os alcoólatras. Poderíamos citar aqui os outros pecados também, mas ele está citando aqui os alcoólatras. E esse é um bom texto para a gente perceber de que, na perspectiva bíblica, o alcoólatra é um praticante de pecado como o adúltero, como o idólatra e assim por diante. Mas a mensagem de esperança está no versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Ninguém precisa ser escravo de pecado quando reconhece a sua dependência de Cristo. Aqueles que são santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus, se tornam livres. Foram assim, acabou. Há uma transformação. Então, o coração do vício, uma perspectiva bíblica e intervenção divina, esperança e socorro para a família de dependentes químicos, são 2 bons livros para trazer esperança para aqueles que têm lutado contra hábitos escravizadores. São livros super recomendados para aqueles que têm lutado, para famílias que têm lutado com pessoas nessa área, mas para você, talvez que seja um conselheiro, um capelão de residências terapêuticas, de casas ou clínicas de recuperação, que você procure conhecer esse material. Agora, como falei bem no início, leia com atenção, deixe o argumento do autor aqui falar a você, deixe com que as verdades bíblicas falem ao seu coração, porque ele vai confrontar muito da visão que se tem popularmente ou secularmente a respeito de vícios e de dependência química. Mas a palavra de Deus tem uma perspectiva sobre o que a gente pode entender que sejam chamados aí de vícios e compulsividades. O coração do vício e intervenção divina. Recomendo para você, faça bom uso dele no seu ministério de conselheiro ou conselheira bíblica. Que Deus os abençoe.
Tchau.